João, o lobisomem. Capítulo 1. A maldição sob a lua cheia. Meu nome é João, e o que estou prestes a contar não é um conto, não é ficção. É a minha vida. Ou melhor, o que sobrou dela depois que tudo mudou. Não espero que você acredite em mim, mas, se ouvir até o fim, talvez consiga entender o peso do que é carregar uma maldição. Porque, acredite, a lenda do lobisomem é muito mais do que um mito. Ela é real. E eu sou a prova viva, ou quase viva, disso. Era uma noite comum de outono em Vila das Pedras, uma pequena e pacata cidade rodeada por densas florestas no interior do Brasil. Eu tinha 28 anos, trabalhava como mecânico e levava uma vida simples. Meus dias eram preenchidos com rotinas normais, consertar carros, tomar café no boteco da esquina e passear com meu cachorro, Thor. Mas naquela noite, algo mudou para sempre. Lembro-me de estar voltando para casa depois de uma longa jornada na oficina. O ar estava mais frio do que o normal, e a lua cheia parecia maior e mais brilhante do que nunca. Enquanto eu caminhava pela trilha que cortava a floresta, ouvi um som estranho. Não era o vento nas árvores nem o farfalhar de animais na mata. Era um uivo, mas não um uivo comum. Ele era profundo, quase metálico, e me causou arrepios. Deve ser um lobo, pensei. Mas, no fundo, sabia que não havia lobos naquela região. Segui andando, mas o som parecia me perseguir, cada vez mais próximo. Thor, que normalmente era destemido, parou e começou a rosnar para o escuro. Antes que eu pudesse reagir, algo saltou das sombras. Era enorme, quase do tamanho de um urso, mas mais magro e ágil. Seus olhos brilhavam com uma luz amarelada, e seus dentes pareciam afiadas lâminas. Era um lobisomem, e naquela noite eu fui a sua presa. Tentei correr, mas ele era rápido demais. Em questão de segundos, senti uma dor lancinante no ombro enquanto suas garras perfuravam minha pele. Lutei, gritei, e Thor tentou proteger-me, mas foi arremessado como um brinquedo. A última coisa que me lembro antes de desmaiar foi o brilho da lua cheia iluminando os olhos da criatura. Acordei na manhã seguinte em minha cama, ensanguentado e confuso. Quem me trouxe de volta? Como eu sobrevivi? As perguntas rodopiavam em minha mente, mas ninguém tinha respostas. Meus vizinhos diziam que me encontraram inconsciente na beira da trilha e me levaram para casa, mas ninguém viu a criatura. Eu tentei seguir minha vida normalmente, mas algo estava errado. Meu corpo começou a mudar. Primeiro, eram os sentidos, minha visão ficou mais nítida, e eu consegui enxergar na escuridão com uma clareza assustadora. Meu olfato se tornou tão apurado que podia distinguir o perfume de cada pessoa no mercado. Mas isso era só o começo. Na semana seguinte, durante outra noite de lua cheia, acordei coberto de suor e com uma dor excruciante percorrendo meu corpo. Era como se meus ossos estivessem se partindo e se rearranjando. Minha pele queimava, e meus dentes pareciam crescer. Quando olhei no espelho, o que vi me aterrorizou. Meus olhos tinham o mesmo brilho amarelado da criatura que me atacou. Foi naquela noite que aconteceu pela primeira vez. Meu corpo se transformou, minhas mãos viraram garras, minha pele se cobriu de pelos, e um desejo incontrolável de correr e caçar tomou conta de mim. Eu não era mais humano. Eu era o que mais temia. Quando recobrei os sentidos na manhã seguinte, estava no meio da floresta, cercado por destroços. Havia sangue em minhas roupas, mas eu não sabia de quem. A sensação de culpa e medo era esmagadora. O que eu tinha feito? Teria machucado alguém? Sem saber a quem recorrer, comecei a pesquisar sobre lendas e mitos locais. Descobri que, há décadas, um caso semelhante havia sido registrado na região. Um homem chamado Mateus, conhecido como o Lobo da Vila, desapareceu misteriosamente após rumores de que ele era um lobisomem. Decidi investigar sua história e, quanto mais cavava, mais descobria que aquilo não era uma simples lenda. Os mais velhos da vila falavam de uma maldição passada por mordida, um ciclo eterno de sofrimento para quem era escolhido pela lua. Eles também mencionavam uma cura, algo chamado a flor da lua, uma planta rara que só florescia nas noites mais frias do inverno e poderia reverter a transformação. Com essa nova esperança, decidi que precisava encontrá-la. Mas o tempo não estava ao meu lado.
Cada lua cheia era uma luta contra mim mesmo, e a cada transformação eu sentia que estava perdendo mais da minha humanidade. Eu sei que muitos de vocês acham que isso é apenas uma história. Mas, se um dia estiverem caminhando sozinhos sob a luz da lua cheia e ouvirem um uivo que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum, lembrem-se do meu aviso: nem todas as lendas são apenas mitos. Algumas delas andam entre nós. Capítulo 2 – O Lobo Interior. Se a mordida foi o começo, a transformação foi o despertar de algo que eu nunca imaginei existir dentro de mim. Mas não era apenas o corpo que mudava. Algo mais profundo, mais sombrio, estava tomando forma. Cada noite de lua cheia era um passo para longe de quem eu era, e para mais perto daquilo que eu estava me tornando. Acordei no meio da floresta novamente, mas dessa vez, algo estava diferente. Ao meu redor, pedaços de carne crua e ossos quebrados estavam espalhados entre galhos destruídos. Meu corpo estava coberto de arranhões e sangue seco, mas, estranhamente, eu me sentia mais forte. Minha respiração estava pesada, e meu coração batia como um tambor descompassado. Lembrei-me vagamente de flashes da noite anterior, correndo pela floresta, um cheiro doce de carne fresca, a sensação de perseguir algo e o gosto metálico do sangue na boca. A culpa me atingiu como uma onda, e a pergunta que eu temia me paralisou: teria matado alguém? Decidi voltar para a vila, mas tomei um caminho mais discreto para evitar olhares curiosos. Ao chegar em casa, Thor, meu cachorro, estava estranho. Ele não se aproximava como antes. Ficava parado à distância, com os pelos eriçados e um olhar de medo. Isso partiu meu coração. Enquanto tentava me recompor, ouvi batidas na porta. Era uma mulher que eu nunca tinha visto antes, vestida de forma simples, mas com um olhar que parecia carregar séculos de sabedoria. Você é João, certo? Disse ela. Assenti, confuso e desconfiado. Meu nome é Ana. Eu sei o que aconteceu com você. Eu posso te ajudar. Antes que pudesse questionar, ela entrou na minha casa sem ser convidada, olhando ao redor como se procurasse algo. A maldição te pegou. Eu vi isso antes, muitos anos atrás. Você foi mordido por um lobisomem, e agora a besta vive dentro de você. Sua fala me deixou em choque. Como ela sabia? Como você sabe disso? Quem é você? Perguntei. Ela se sentou e me explicou que era uma descendente de um antigo grupo que estudava e combatia criaturas como lobisomens e outras forças sobrenaturais. Ela contou que a maldição não era apenas física, mas espiritual, algo que prendia a alma da vítima em um ciclo eterno de fome e violência. Mas nem tudo está perdido. Há uma maneira de controlar isso, talvez até de se livrar completamente da maldição. Mas é perigoso. Ana falou sobre a flor da lua, a planta que eu já havia lido nas minhas pesquisas. Ela confirmou que era real, mas extremamente difícil de encontrar. Crescia em uma parte remota da floresta, protegida por criaturas que haviam sucumbido à maldição e se transformado permanentemente em bestas ferozes. Antes que pudéssemos planejar a busca pela flor da lua, a noite caiu novamente. A lua cheia começou a subir no céu, e eu já podia sentir os primeiros sinais da transformação. Ana percebeu e me lançou um olhar sério. Não há tempo para ensinar nada agora. Você precisa aprender a se controlar, ou vai acabar machucando alguém. Eu não conseguia responder. A dor começou, rasgando meu corpo de dentro para fora. Era como se cada célula estivesse pegando fogo. Meu grito ecoou pela casa enquanto minhas mãos se transformavam em garras, meus dentes cresciam, e minha visão ficava vermelha. Quando finalmente a transformação terminou, a besta dentro de mim tomou o controle. Eu não era mais João. Eu era o lobo. Ana, porém, não recuou. Ela parecia preparada. Pegou um pequeno frasco de vidro com um líquido prateado brilhante e o jogou no chão. Quando o frasco quebrou, um cheiro forte e amargo tomou o ar, queimando minhas narinas. A criatura dentro de mim rugiu e recuou, como se tivesse sido ferida. João! Lute contra isso! Você ainda está aí dentro! Ela gritou. Por um breve momento, algo dentro de mim respondeu. A visão turva clareou, e senti que tinha algum controle.
Mas foi apenas por um instante antes que a fome voltasse. Com um salto, ataquei Ana, que desviou habilmente, usando uma adaga prateada para me manter afastado. Enquanto a luta continuava, senti algo estranho. A lua brilhava intensamente pela janela, mas, em vez de me fortalecer, parecia me enfraquecer. Foi então que percebi, Ana estava usando algum tipo de ritual para bloquear o poder da maldição, mas ela não conseguiria segurar por muito tempo. Quando acordei, estava amarrado em uma cadeira, com Ana me observando atentamente. Você quase me matou, mas conseguiu resistir, mesmo que por pouco. Isso significa que ainda há esperança para você. Eu me senti exausto, como se tivesse corrido por horas sem parar. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim parecia diferente. Pela primeira vez, havia uma pequena sensação de controle. O que aconteceu comigo? Perguntei. Você lutou contra a besta, e isso é algo que poucos conseguem fazer. Mas não vai durar. Precisamos agir rápido antes que você perca sua humanidade completamente. Ela explicou que eu precisaria aprender a controlar minhas transformações e dominar a força da maldição antes de enfrentarmos as criaturas que guardavam a flor da lua. A partir daquela noite, minha vida mudou para sempre. Eu não era mais apenas João, o mecânico da Vila das Pedras. Eu era algo mais, algo que mal podia entender. E, com Ana ao meu lado, a jornada para enfrentar a maldição e descobrir os segredos da Flor da Lua estava apenas começando. A história continua. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem. Lembre-se. O sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.